Fala aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre dois programas de migração que você não precisa ter um nível alto de inglês, você não precisa ser formado em alguma graduação, você não precisa ter um nível alto de experiência e nem precisa ter muito dinheiro para você conseguir obter e conseguir tirar a sua residência permanente e poder morar o resto da vida no Canadá. Fala aí, se você ainda não é inscrito no canal, deixa seu like, se inscreve aí, deixa qualquer comentário, fala, Léo, comenta mais sobre tal programa, fala sobre tal outro programa, fala um pouco mais sobre a vida no Canadá, que eu vou tentar responder todo mundo e fazer vídeos que agradem você. Mas hoje eu vou falar sobre dois programas que você não precisa ter tanto uma experiência de trabalho assim, você não precisa ter um nível alto de inglês, que é o Atlantic Immigration Pilot e o Rural and Northern Communities. Esses são dois programas que foram criados de forma piloto, né? Então eles não são programas fixos, talvez eles acabem, talvez não. Então é uma boa, talvez você correr para você se planejar e eventualmente aplicar para um desses dois programas. Esses são programas criados para as regiões que não são tão relativamente atrativas para imigrantes. Geralmente as pessoas vão para Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary. Eles não vão para as outras províncias, as províncias de Saskatchewan, Manitoba e as províncias do Atlântico. E até mesmo as cidades de Ontario às vezes ficam meio esquecidas. Então Thunder Bay, North Bay são cidades meio que esquecidas pelos imigrantes. Então elas têm tem uma região muito concentrada de nativos canadenses. Então é uma boa se você quer realmente ter contato com a verdadeira cultura canadense. Talvez é uma boa você ir para uma desses dois programas dos lugares que atende essas regiões. Mas no dia de hoje eu vou falar sobre dois programas em específico que são um pouco mais relaxados, são mais simples, você não precisa apresentar tantas coisas, que é o Atlantic Immigration Pilot e o Rural and Northern Communities. Esses são dois programas destinados às regiões que teoricamente não são tão atrativas para os imigrantes, que são as províncias do Atlântico e a região central do Canadá, que é Saskatchewan, Manitoba e algumas cidades até de Ontario. Ontario é a província que fica Toronto, Ottawa, as Cataratas do Niágara, e tem cidades próximas a essas regiões que estão dentro do programa Rural and Northern Communities. Esses são programas um pouco mais facilitados, porque eles querem que mais imigrantes ocupem essas regiões e aumenta mais a economia. Os imigrantes geralmente não vão para essas regiões achando que não vai ter tanta oferta de emprego comparado com Ontario, Vancouver, Montreal, Toronto. Então, essas regiões, elas criaram esses programas para atrair mais pessoas, mas do meu ponto de vista é mais ou menos assim. Se você for para, por exemplo, Toronto, vai ter realmente um número grande de vagas, mas ao mesmo tempo vai ter um monte de imigrante concorrendo pelas mesmas vagas, ao passo que se você for para as províncias do Atlântico, talvez vai ter um número menor de vagas, mas não vai ter quase nenhum imigrante, então vai ser mais fácil de você encontrar a sua vaga de emprego, sua job offer, e você vai conseguir tirar a residência permanente de uma forma mais fácil. Para você migrar para o Canadá, você vai precisar apresentar suas habilidades e entrar num ranqueamento em todos os outros programas de imigração. Por exemplo, o principal deles, que é o Express Entry, que é o programa federal que pega todas as províncias, com exceção de Quebec. Você precisa ser ranqueado, você vai apresentar suas habilidades em inglês, sua formação, quantos anos de experiência você tem, se você já estudou ou não no Canadá, e tudo isso vai gerar uma pontuação para você. Mas esses programas, eles não medem uma pontuação. Basta você ter basicamente uma job offer, uma oferta de emprego. Tendo essa oferta de emprego, você pode meio que já está dentro desses dois programas de imigração. E depende, né? Depende da cidade que você for, do programa de imigração que você vai aplicar, e você vai apresentar alguns requisitos. O primeiro deles, de forma geral, tanto no Rural e no Atlantic Immigration Pilot, você vai apresentar um nível de inglês muito baixo. Você vai fazer a prova, o IELTS, se for apresentar o inglês, você vai precisar apresentar mais ou menos uma média acima de 4,5 no listening, e nas demais proficiências, no escrever, no ler e no falar, você vai precisar apresentar mais ou menos uma nota 4. Além disso, você não precisa
ter uma graduação muito alta. No Canadá você é medido lá, dependendo da sua graduação, se você é gerente e qual que é o seu nível de atuação. Então, nessas duas províncias você não precisa ter uma graduação alta, basta você ter um ensino médio que já é capaz de você aplicar para esses dois programas de imigração. E além disso, você vai precisar apresentar uma experiência de trabalho e basicamente você precisa apresentar um ano de experiência e o ano de experiência pode ser durante 3 anos. E não precisa ser realmente, não precisa ser direto, pode ser intercalado, por exemplo, 6 meses, parei 1 ano e depois 6 meses, mas essa experiência de trabalho precisa ser no mínimo de 1 ano e você trabalhando 30 horas semanais, totalizando 1.500 horas de trabalho. Então, você apresentando essa gama de coisas, você já consegue aplicar para esses dois programas de imigração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e deixa nos comentários se você quer que eu aborde qualquer assunto, se eu comento um pouco melhor sobre determinados programas para você tirar a sua residência permanente. Se você ainda não sabe, é novo no canal, você ser um residente permanente é uma forma que você pode ficar para o resto da vida no Canadá, trabalhando, estudando. Não importa o que você vai fazer, você não vai ter data determinada para você retornar para o Brasil, por exemplo. Os outros tipos de visto, visto de estudante, visto de trabalho, você tem uma data determinada para acabar esse seu período de estadia no Canadá. Já essa sua residência permanente, você vai poder ficar o quanto que você quiser, vai poder trocar de trabalho, trocar de escola, por exemplo, e não vai precisar retornar para o Brasil. Você vira quase um cidadão canadense. Você vai ter os mesmos benefícios, vai poder ter saúde, segurança, transporte, a mesma coisa que um cidadão canadense. Além disso, para esses dois programas de imigração, você precisa comprovar que você tem uma grana guardada para você conseguir se manter no Canadá. Essa grana, por conta até mesmo dessa oferta de emprego que você vai ter, então o programa já sabe que você já vai empregado para o Canadá. Então ele não solicita uma grande quantidade de fundos que você precisa apresentar nesse programa de imigração. É basicamente se você for com a sua esposa ou o marido e um filho, então 3 pessoas forem imigrar junto com você, você já pode, você com 5 mil dólares canadenses, você já consegue comprovar o seu fundo. Comparado com programas do Express Entry, às vezes você precisa apresentar 13 mil dólares canadenses, então não é todo mundo que possui essa grana. Então você sem dinheiro, você com nível baixo de graduação e quase sabendo quase nada de inglês, você já consegue obter essa sua residência permanente. E como, Léo, como que eu faço para ganhar essas ofertas de emprego? Existe uma Designated Employees, que são os empregados designados, que podem oferecer uma job offer para um imigrante dentro dessas regiões, e você precisa entrar em contato com essas pessoas ou entrar em contato com as vagas oferecidas por esses empregadores e tentar ganhar essa oferta de emprego. Eu sou da teoria que uma vez você estando no Canadá, isso fica mais fácil. Uma vez você já entrando em contato tete a tete ali, falando pessoalmente com o empregador, fica muito mais fácil você ganhar a sua oferta de emprego. Então, talvez valha a pena você meio que arriscar, tentar ir no Canadá, tentar já mesmo com visto de turismo, que muita gente faz, é uma coisa arriscada. É dar um tiro no escuro talvez, mas muita gente se dá bem nessa jornada meio que inesperada, meio que maluca. Muita gente pega um visto de turismo, vai para o Canadá, tenta lá entrar em contato com algum empregador, tenta ganhar sua oferta de emprego e aí sim tira a sua residência permanente. Não é uma recomendação, é uma história que muita gente conta que pode realmente dar certo. Então, se você curtiu essa dica aí sobre 2 programas de imigração que não necessita você ser fluente em inglês, deixa o seu like aí. Obrigado por ter assistido até o final esse vídeo e até o próximo vídeo.